Olá, eu sou a Luciana. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Aqui eu te ensino como você faz para viajar sempre, em todas as suas férias, gastando muito menos do que você imagina, vivendo todas as experiências que o seu coração sonhou e sem passar perrengue. Bom, nesse vídeo eu quero te contar 4 coisas que eu comecei a fazer depois que eu decidi que eu seria essa pessoa que viaja sempre, que em todas as minhas férias eu faço viagens incríveis. Então eu comecei a fazer várias coisas, na verdade, mas eu quero trazer aqui para você 4 coisas que eu venho fazendo. E aí assim, se para você servir, se tiver de acordo com a sua realidade, você pega para você e usa. Se não servir, se ficar muito complicado aí na sua realidade, você se inspira no que eu vou te falar e adequa como ficar melhor aí para você, mas o importante é você começar a fazer alguma coisa para começar a guardar dinheiro para em breve você viver experiências incríveis. Então vamos lá, qual foi a primeira coisa que eu comecei a fazer para guardar dinheiro? Bom, a primeira coisa que eu comecei a fazer para guardar dinheiro foi: eu peguei o meu celular, que era um celular de conta, e transformei num celular pré-pago. Então, antes eu pagava em média de 80 a 100 reais de conta por mês. Agora o meu celular é pré-pago e o meu plano eu pago 20 reais a cada 15 dias por 4 gigas. Então eu gasto 40 reais por mês para ter 8 gigas. Mas a minha operadora, que é a Vivo, quando eu coloco 60 reais de créditos dentro de 30 dias, eu ganho um bônus de 10 gigas. Ou seja, com 60 reais, eu consigo ter 18 gigas de internet. Então, como é que eu faço? No meu dia a dia, eu uso só os 8 gigas. Então, eu coloco 20 reais na primeira quinzena, 20 reais na segunda quinzena. Uso somente esses 8 gigas. Quando eu vou viajar, que aí eu preciso de mais internet, porque eu posto muito quando eu estou viajando, aí eu coloco os 60 reais para ganhar os 10 GB de bônus e ter então 18 gigas de internet naquele período que eu estiver viajando. Aí, assim, dois cuidados que você tem que ter. Primeiro, sempre que você tiver acesso ao Wi-Fi, colocar no Wi-Fi e desabilitar ali os seus dados móveis. Vou te confessar que eu demorei muito para conseguir sempre lembrar de fazer isso. Volta e meia, quando eu me dava conta, minha internet acabava, porque eu entrava nos lugares que eu tinha Wi-Fi e eu não mudava, e aí ia consumindo meu pacote de dados, quando eu via eu ficava sem. Mas o tanto que isso aconteceu, finalmente eu aprendi. E hoje eu entro num lugar que tem Wi-Fi, desabilito meu pacote de dados e fico no Wi-Fi. E assim dura muito. E o segundo cuidado que você tem que ter é: se o seu crédito acabar antes do tempo, acabou. Nada de ficar gastando mais. Ah, esse mês acabou, vou colocar mais. Não, porque aí acaba virando rotina, né? E aí, ao invés de você usar só aquele limite, aprender a viver com aquele limite, você vai extrapolando, aí um mês coloca, no outro mês coloca, quando vê, você está gastando igual antes, quando você tinha conta. Então, a primeira coisa que eu passei a economizar, você veja, eu gastava de 80 a 100 reais por mês, hoje eu gasto 40, excepcionalmente quando eu vou viajar, 60. Então, essa diferença já vai para minha poupança da viagem. Segunda coisa que eu faço para economizar, e isso vai te gerar uma economia bizarra. Faz a conta comigo. Ó, gastar com lanchinhos no meio da tarde no seu trabalho. No mínimo, eu economizo não gastando com lanchinhos, não gasto jamais com lanchinhos no trabalho no meio da tarde. No mínimo, você economiza R$ 1.200 por ano. Olha a conta. Você tá lá super estressado, vou na Pane fazer um lanchinho. No mínimo, você vai gastar R$ 5 por dia, mas isso bem no mínimo mesmo. R$ 5 por dia. R$ 5 por dia são R$ 25 por semana. Por mês, vezes 4 semanas, são R$ 100 por mês. No ano, você gasta R$ 1.200. Gente, R$ 1.200 aqui da minha cidade, Curitiba,
dá para você comprar uma passagem Curitiba-Buenos Aires, que foi a passagem, o valor que eu paguei na minha passagem para Buenos Aires. Uma passagem Curitiba-Buenos Aires custa R$ 1.200, só economizando aí no cafezinho, no lanchinho, no meio da tarde. Então, se você pegar, de repente, você vai falar para mim, ah, mas eu não faço lanchinho no meio da tarde. Mas pode ter certeza, dá uma olhada aí na sua rotina, dá uma olhadinha com carinho aí no que você faz. Eu tenho certeza que se você não faz o lanchinho no meio da tarde, alguma coisa aí desse tipo você faz. Elimina esse gasto, bota na ponta do lápis quanto representa esse gasto no ano. E, aliás, um segredo. Sempre faça conta desses gastos pequenos que você tem aí todo dia, toda semana, todo mês. Sempre faça essa conta por ano. Aí você vê realmente o quanto isso representa. Porque se você pensa assim, ah, é R$ 5 por dia, isso não é nada. Mas veja quanto representa por semana, veja quanto representa por mês e veja quanto representa por ano. Aí você tem uma verdadeira noção do quanto isso pesa e do quanto isso significa uma economia no ano. Se a gente está falando aqui que você vai fazer uma viagem incrível por ano, só o cafezinho ou alguma coisa aí parecida que você faça já representa a sua passagem. Ou de repente, se você for para a Europa, para os Estados Unidos, que é um lugar mais longe, que a passagem é mais cara, de repente esse valor aí é a sua hospedagem. Então, tá vendo como a gente tem da onde tirar? Me responde uma pergunta. Entre ter um carro ou ir para a Europa todo ano, o que que você prefere? Bom, eu me fiz essa pergunta. Eu já contei para vocês, contei lá no Instagram também. Aliás, se você não me segue no Instagram, terminando aqui o vídeo, vai lá me seguir, porque lá o conteúdo é diário, @Luciana Muniz no Mundo. Então, eu já contei que quando eu fui para a Europa a primeira vez, o dinheiro que eu usei para fazer essa viagem foi o dinheiro que eu estava guardando para dar de entrada no meu carro. Peguei o dinheiro e fui para a Europa. Só que lá chegando, né, vendo que era muito mais fácil ir para a Europa ou fazer viagens incríveis como eu sempre sonhei, quando cheguei lá eu vi que era muito mais fácil. E aí voltei enlouquecida, que eu queria fazer isso para sempre na minha vida, viajar sempre, viajar todo ano, mas claro, eu precisava ter dinheiro para isso, eu precisava economizar. E aí eu me perguntei, guardo o dinheiro novamente para poder dar entrada no carro, como era o meu plano original, ou esse dinheiro que seria do carro, eu passo a guardar para viajar sempre, para viajar para a Europa, Estados Unidos, enfim, fazer todas as viagens que eu sempre sonhei. Bom, na minha realidade, e aí você tem que pensar na sua realidade. De repente, para você não é tão fácil viver sem carro, mas na minha realidade não é tão difícil viver sem carro. Por quê? Na verdade, eu trabalho bem longe do lugar onde eu moro. Eu moro em Curitiba, capital, e eu trabalho em Almirante Tamandaré, que é uma cidade da região metropolitana de Curitiba. É bem longe. Mas por que que é fácil, que não é tão difícil para mim, ficar me locomovendo entre essas cidades de ônibus? Porque normalmente as pessoas moram na região metropolitana e trabalham na capital. Eu faço o contrário, eu moro na capital e trabalho na região metropolitana. Então, o que que acontece? Quando, de manhã, quando tá todo mundo saindo da região metropolitana e vindo trabalhar na capital, aí o ônibus está lotado, eu tô fazendo o oposto. Eu saio da capital e vou para a região metropolitana. Então, o ônibus está super vazio. E à tarde, a mesma coisa. Enquanto tá todo mundo voltando da capital para casa, na região metropolitana, eu saio da região metropolitana e volto para a capital e o ônibus está vazio. Então eu estou sempre no contrafluxo. Inclusive, dá uma olhada nessa foto que eu fiz questão de tirar esses dias. Olha só o ônibus que eu peguei. Isso eram 5 horas da tarde de um dia aí de semana, na semana passada. O ônibus todo só para mim. Então, assim, na minha realidade, eu não tenho criança pequena. Então, na minha realidade, fica mais fácil tá me locomovendo de ônibus. Quando eu preciso, de repente, que eu vou sair, enfim, pego um Uber, ando de carona, enfim, não tenho maiores problemas. Então, para mim, é super tranquilo e super vantajoso, super econômico andar de ônibus e não ter um carro. Aí você precisa avaliar na sua realidade se é possível. Claro, de repente, se você tem uma criança pequena ou se você mora num lugar que é super complicado o transporte público, aqui na minha cidade o transporte público não é tão complicado. Se de repente você trabalha longe da onde você mora, tem que pegar lá 3, 4 ônibus,
né? Enfim, veja aí a sua realidade, mas fica a ideia de repente, você pensar, analisar, ficar sem carro, viver sem carro e guardar esse dinheiro. Só que, claro, você precisa guardar o dinheiro que seria destinado a você ter um carro, você precisa guardar o dinheiro para viajar. Porque se você pensar entre a parcela do carro, combustível, que no meu caso seria uma fortuna, já que eu trabalho bem longe da onde eu moro. Então, parcela, combustível, seguro, lavagem, enfim, depreciação. Se você for somar tudo isso que você gastaria por mês e colocar esse valor para render, tá aí a sua viagem, uma viagem incrível durante, né, ali uma vez por ano. Então, essa é a minha terceira dica, avalia se serve para você. E a minha última dica nesse vídeo é: faça o seu próprio salão de beleza. Então, antes lá de me tornar uma pessoa que viaja sempre, eu vivia no salão, né? Ia toda semana fazer pé e mão, sempre cortando o cabelo, fazendo hidratação no cabelo, depilação, corte. Fazia tudo isso no salão, claro. Depois que eu resolvi que eu precisava economizar, isso foi uma conta que eu ataquei. Então, manicure e pedicure não faço mais. Hidratação no cabelo no salão não faço mais. A única coisa que eu mantive aí de tudo isso foi a depilação, porque depilação, fazer depilação em casa é um empenho, né? Então, essa eu mantenho no salão. Mas de resto, pé e mão. Bom, pé e mão tem uma história engraçada para contar. Na verdade, assim, eu sempre fiz a minha mão muito bem, muito melhor, inclusive, do que muita manicure por aí. Isso, né, antigamente. Aí depois comecei a fazer no salão, fiquei um tempão fazendo no salão, enfim. Só que aí, quando eu resolvi que eu ia fazer toda essa parte aí de salão de beleza que eu ia fazer em casa, fui na farmácia, comprei alicate, comprei tesoura, comprei esmalte, comprei tudo, né? E fui fazer a minha unha em casa. Mas descobri, né, que a idade chega para todo mundo, eu não enxergava mais, né, para fazer ali, para tirar a cutícula assim tão de pertinho, sem me machucar. Aí, resultado, resolvi abdicar completamente. Então, hoje não faço, não tiro, só tiro assim os cantinhos, mas não faço a unha nem em casa, nem no salão e fico aí com as unhas naturais. Estão, ó, muito mais saudáveis, porque na verdade ela vivia assim com aqueles pontos brancos, sabe, de você usar sempre esmalte. Hoje as minhas unhas estão muito mais saudáveis, hidrato, só passo ali uma lixa, corto, passo uma lixa, tiro os cantos e acabou. Aí o cabelo, o que que eu fiz? Eu tinha o cabelo tingido, mais claro do que a minha cor natural. Então, o que que eu fiz para que me desse menos trabalho e menos gasto? Voltei meu cabelo na cor natural e no aspecto natural, né? Porque eu usava o cabelo liso, sempre na prancha, então tinha que hidratar muito mais frequentemente, muito mais intensamente. Voltei ele ao natural, né? Enrolado, cacheado e na cor natural. Aí quer dizer, hoje eu até gasto mais com um produto para fazer hidratação, mas gasto muito menos do que fazer essa hidratação no salão. Então, enfim, todos esses gastos aí que eu consegui reduzir, tudo isso representa economias para guardar, né? Lógico, daí você guarda esse dinheiro para poder viajar. Então, assim, veja de tudo isso que eu falei, veja o que serve para você, o que é possível para você colocar aí na sua realidade que sirva de inspiração para que você possa fazer viagens incríveis, viajar para aquele destino que você sempre sonhou, vivendo as experiências que o seu coração sonhou, sem passar perrengue. Então eu vou ficando por aqui. Se você é novo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Toda terça-feira um vídeo novo aqui no canal, tá bom? E deixa aqui nos comentários mais alguma sugestão aí, me conta o que que você faz para poder economizar dinheiro e viajar sempre. Tá bom? Então coloca aí que eu quero saber, de repente você faz alguma coisa aí super maravilhosa que eu quero pegar para mim. Então coloca aí nos comentários. Tchau!